Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui no Parque Maria Chica para gravar mais um vídeo. Eu sou Francisco, formado em fisioterapia. Nós vamos falar sobre pressão alta, pressão baixa, sobre pressão arterial. Pressão arterial e pressão vem de apertar, comprimir, e arterial vem de ar. Então vamos respirar fundo, soltar o ar, relaxar, equilibrar. E vamos procurar ter uma mente arejada, vamos procurar promover a pressão na quantidade certa na vida, nunca exagerando nas pressões da vida, e também nunca relaxando demais a ponto de se tornar um preguiçoso. Vamos usar a pressão alta para movimentar, para a vida, né? É como se fosse uma locomotiva que é movida a pressão. A locomotiva antiga movida a pressão a lenha, né, a vapor, e no caso se a caldeira, os canos da caldeira estiverem enferrujados, furados, aí não vai mover a locomotiva, né? Esses canos, a caldeira, seriam nossos vasos sanguíneos, e a gente pode estar respirando fundo e procurar comer coisas saudáveis, que esses vasos sanguíneos nossos, eles vão se tornar flexíveis, como elástico, né? Encolher, esticar na hora certa. A pressão vai subir quando ela tiver que subir. Quando você for trabalhar, movimentar alguma coisa pesada, fazer algum exercício, a pressão vai subir, mas não vai explodir os vasos, porque eles estão elásticos, saudáveis, e vai nutrir o organismo com mais eficiência, vai levar mais nutrientes, oxigênio, vitaminas para os músculos, e para os órgãos, para o cérebro. Vai saber voltar na hora certa, trazer as impurezas para descarregar na urina, nas fezes. Então vamos, esse veículo nosso, que é o nosso corpo, vamos usar ele como se fosse uma locomotiva mesmo, e equilibrar a pressão, respirar fundo, colocar a lenha, que é a comida, nosso combustível, né? Comida certa para nós, nada de comer empacotados, excesso de refinados, glúten, leite, essas coisas todas. E vamos falar mais especificamente, eu dei uma viajada, no bom sentido da palavra, de viajar, levando para o outro lado, mas vamos falar agora mais especificamente do corpo humano, né? Fizeram uma experiência com um grupo de pessoas, fui dar num anfiteatro uma palestra, uma palestra sobre pressão alta, né? Uma palestra sobre pressão alta, e eles, antes do pessoal entrarem para assistir a palestra, os médicos, os estagiários da faculdade, aferiram a pressão de cada um deles, anotaram num caderno, né? Aí assistiram a palestra lá com o médico, né, sobre pressão alta. E no final da palestra, aí foram medir de novo, foram aferir de novo a pressão deles. Estava tudo mais alta a pressão deles. Irônico isso, né? Uma palestra sobre pressão alta, no final da palestra, todo mundo com a pressão mais alta. E veja bem, aí fizeram uma outra experiência. Ia ser passado um desenho animado com natureza, pássaros cantando, que nem aqui nós estamos aqui agora no Maria Chica, né? Animais, cachorro correndo, pássaros, o vento soprando, o sol, cachoeira, desenho animado que tinha tudo isso, engraçado, com as crianças brincando, falando coisas engraçadas. Mas aí antes de assistirem, aferiram a pressão de todas as pessoas que iriam assistir esse desenho. Estava um pouco alto, né? Alguns estavam um pouco alto, uns estavam mais normal. Eles assistiram. No final do desenho, foram medir de novo, aferir de novo a pressão. Estava tudo normal. As que estavam com pressão alta estavam normal. Os que estavam com pressão normal, alguns até baixou um pouquinho. E quer dizer, é irônico também, né? Bom, quer dizer, até aí não é irônico, é até normal, porque nós vivemos no mundo para ser feliz mesmo, né? Deus criou a gente para ser feliz, e mesmo nas tragédias, nas coisas, se a gente puder respirar fundo, não se desesperar tanto, a gente vai conseguir manter esse equilíbrio, né? E saber elevar a pressão na hora certa, quando precisa, né? Às vezes você tem que passar por uma dificuldade, alguma coisa, a pressão sobe, mas se você estiver equilibrado, ela volta ao normal logo, e até fortalece o organismo, né?
se você não ficar carregando aquele peso morto, até fortalece o organismo. E mesmo porque o nosso corpo foi feito para isso. Quando você está com a pressão alta, por exemplo, eles te dão um remédio para aumentar o volume de urina, né? Dá um remédio para aumentar o volume de urina, porque vai diminuir o volume sanguíneo. Se você urinar bastante, diminui o volume sanguíneo e a pressão volta ao normal, né? Só que muitas vezes a pressão subiu porque os vasos sanguíneos estão entupidos. O coração tem que bombear com muito mais força, porque as artérias estão entupidas devido à extravagância, comer coisa errada, o estresse, a ansiedade, elas estão entupidas. O coração tem que bombear com mais força, por isso que a pressão sobe. Ele bombeando com mais força é onde vai passar exprimido as vitaminas, nutrientes, vai passar exprimido pelos vasos e vai nutrir os órgãos, fígado, músculo, intestino, baço, pâncreas, cérebro. E corre o perigo até se tiver danificado um pouco, danificado os vasos, a veia, ele pode até romper, né? Até um certo ponto está certo mesmo tomar remédio para voltar ao normal, para urinar e voltar ao normal. Mas o mais certo mesmo é comer alimentos saudáveis, parar de comer porcarias, para não precisar tomar remédio e os vasos sanguíneos se tornarem elásticos, né? Flexíveis, como se fosse uma câmara de bicicleta, uma bexiga de aniversário. E também, quando a pressão volta ao normal, porém continua entupido os vasos, os nutrientes não vão para os órgãos. Aí a pessoa, esse remédio vai chegar uma hora que o rim que começa a ficar intoxicado, o rim manda uma mensagem química para o cérebro para poder acelerar o coração, né? Acelerar o coração para bombear com mais força, para ir nutrientes para o rim e para outros órgãos também. Aí o mecanismo cerebral acontece no hipotálamo, ele faz com que acelere a glândula suprarrenal para produzir adrenalina. Essa adrenalina vai acelerar os batimentos do coração para poder mandar, mesmo o volume de sangue estando mais curto, para poder acelerar, para mandar nutrientes para o rim, né? Eles deram outro remédio, criaram outro remédio para bloquear a entrada da adrenalina que iria acelerar o coração. Aí começa a pressão, depois a pressão sobe de novo, e aí o rim manda a mensagem para o cérebro para acelerar, para produzir a adrenalina para acelerar o coração. Só que dessa vez está bloqueada a entrada do receptor da célula cardíaca para a adrenalina. Aí o que acontece que não acelera e não vai nutrientes para o rim, né? O próprio rim, como o corpo da gente é muito sábio, ele cria uma substância, a angiostensina, uma substância chamada angiostensina, que vai comprimir as veias, para poder, a veia estando mais fechadinha, o sangue vai com mais pressão, né? Se estiver muito aberta, o sangue vai passar direto, vai ficar frouxo. Se ela está mais comprimida, o sangue vai passar com mais pressão e vai nutrientes para o rim. Nutrientes para o rim e para outros órgãos, né? Aí criaram outro remédio para tirar o efeito dessa substância que faz as artérias ficarem mais fechadas para o sangue ir. Aí é onde começa a intoxicar todos os órgãos, né? O remédio vai perdendo efeito e começa a intoxicar todos os órgãos. E daí para ter um derrame, um infarto, é rapidinho. De modo que o ideal é tomar os remédios e ir mudando o estilo de vida, alimentação, atividade física, com acompanhamento, né? Começa devagarinho, fazendo uma caminhada, com o tempo, conforme for aferindo a pressão, vendo como é que está. Aí depois você começa a correr devagarinho, dormir na hora certa, evitar estresse, procurar estar de bem com a vida. Aí você vai diminuindo os remédios, vai mudando o estilo de vida, até parar, né? E o nosso corpo vai se regenerando, vai se reconstituindo, tudo vai ficar melhor. E o nosso corpo é tudo entrelaçado. Eu vou até contar uma história agora sobre os órgãos do corpo, né? Estavam discutindo, os órgãos do corpo estavam discutindo para ver quem iria ser o chefe do corpo, né? E o cérebro falou, quem tem que ser o chefe do corpo é eu que movimento, dou ordem para movimentar, dou ordem para
para a língua, eu que coordeno tudo e eu que tenho que ser o chefe. Aí, o coração, não, eu é que bombeio o sangue, bombeio nutrientes, bombeio vitaminas para você, cérebro. Eu que tenho que ser o chefe. Aí a língua que se dispara também, que nem o coração, muitas vezes, o coração não tem muito raciocínio, ele se dispara às vezes. A língua falou, não, eu vou ser assessora do coração então. E eu que falo, eu que coordeno muita coisa também, eu tenho que ser assessora dele. Aí o rim falou, não, mas eu é que filtro o sangue para o coração bombear para o cérebro, eu é que tenho que ser o chefe. Aí o cérebro dá uma risada, né? Uma risada satírica, uma risada assim, gozadora. E falou, mas você, rim, você que fica na parte mais baixa do corpo e perto do ânus, você que é seu chefe, não pode ser assim. Aí o rim, naquele sentido de vingança dele, né? Ele parou de filtrar o sangue, e aí começou a ir sangue intoxicado para o cérebro, para o coração, para o intestino. E o rim, na vingança dele, ele começou a faltar sangue até para ele mesmo. Ele não ia sangue saudável nem para ele mesmo. Ele começou a ficar intoxicado também. Aí o ânus, antes que o corpo inteirinho entrasse em colapso, ele teve uma ideia. Ele criou um abaixo-assinado. Que nenhum órgão do corpo ia ser rei. Todos iam funcionar em harmonia, um ajudando o outro. Aí o cérebro assinou embaixo, né? E acabou todos os órgãos vivendo em harmonia. E aí o corpo agradeceu, ficou saudável. E foi resolvido o problema por aquele que julgaram que era o mais inferior, né? Inclusive deram até a risada dele, que ele era criticando, né? Você é fedido, você é sujo, faz o trabalho mais sujo, você vai ser o chefe. Aí ele fez o abaixo-assinado e não quis ser chefe também não. Tá vendo como é que é as coisas? E assim muitas vezes na vida, né? A vida aquele que você menos espera, é onde é o que mais pode te ajudar. Eu não estou levantando bandeira, não estou apoiando a pessoa ser fraca, simplória. Acho que todos nós pode melhorar sempre, mas nunca menosprezar os que estão assim abaixo de nós em alguns pontos. Todos têm alguma coisa a ensinar, a passar, a acrescentar. Vamos ser humildes com todos. Tudo de bom a todos vocês, saúde e paz. Quem quiser pergunte, comente, acrescente. Estamos aqui para o bem comum, nosso corpo social.